iniciando a entrevista coletiva. Rádio Clube. Bom dia, Bruno. Anderson Lima, da Rádio Clube. Bruno, a pergunta é a seguinte: esse jogo contra o Volta Redonda pode definir muito o futuro do Operário nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Como que o clube tem trabalhado o aspecto emocional dos atletas nessa semana tão decisiva? Bom dia. É uma semana decisiva, você falou muito bem. Um jogo decisivo, um jogo difícil. Então nós precisamos nos mobilizarmos, né? Atletas, comissão, diretoria, comunidade, os torcedores. Então, por exemplo, quando a gente comunica para o nosso torcedor, através das redes sociais, esse apoio, em nenhum momento a gente está transferindo responsabilidade, né? Então, se a gente está nesse momento é porque fomos nós que nos colocamos e nós temos essa obrigação de tirar. Agora, a gente precisa da ajuda do nosso torcedor, como a gente sempre precisou, né? Então, já falar para vocês, externar isso. No começo da semana, 3 membros da nossa torcida organizada me procurou e queria trocar uma ideia com os atletas. E assim foi feito. E vieram aqui expressar os seus sentimentos, expressar o que é ser operário, demonstrar apoio incondicional para essa partida, para essa reta final. Escutaram dos atletas também essa conversa de frente, né? Olho a olho. Então, tá todo mundo mobilizado para essa partida e é assim que tem que ser. Então, quando a gente está com o nosso torcedor, a gente sempre é muito forte, né? Então a gente pede essa ajuda, tem essa humildade de pedir essa ajuda e, mais uma vez, a responsabilidade é nossa e é a gente que tem que tirar o clube desse momento desconfortável que a gente está. Bom dia, Bruno. Rafael Araújo, TVCI. Bruno, como você avalia o desempenho do elenco até aqui e quais ajustes no planejamento são necessários para até o jogo decisivo contra o Volta Redonda? A avaliação geral, na montagem do elenco, por exemplo, é sempre bom lembrar que essa equipe, a grande base dela é a atual campeão estadual, né? É o atual campeão. Obviamente que um campeonato longo como é a Série B, preciso ter alguns ajustes, tem a saída de alguns atletas, chegada de outros atletas, teve a troca de comando, né, nesse meio da temporada. Então é natural, né? Mudou um pouquinho a equipe. É bom lembrar que antes dessas últimas 4 rodadas que realmente a gente ficou devendo com relação a resultado, a equipe vinha 7 jogos sem perder, então a gente estava olhando para cima com perspectiva ainda de brigar pelo acesso, mas agora a gente está muito ciente da nossa realidade, da nossa responsabilidade, esse senso de urgência que tem. Como eu falei agora há pouco, a gente precisa do resultado, precisa ganhar um confronto direto. Infelizmente, hoje nós estamos olhando para baixo, tentando sair daquela zona incômoda, e a gente precisa se mobilizar para realmente sair dessa situação, deixar o clube na Série B, para a gente consiga se planejar para o ano que vem, ajustar o que precisa ser ajustado, e aí sim repetir, por exemplo, o bom campeonato que a gente fez estadual, e com perspectiva sempre do clube estar evoluindo, estar crescendo em todos os departamentos, sendo fora de campo, dentro de campo. Então, é importante a gente terminar bem essa reta final, por isso que eu estou aqui, até para os jogadores ter essa tranquilidade, que a gente sabe que não é fácil jogar num momento como esse, precisa muito mais do que tática, técnica, do coração de gladiador mesmo, porque é difícil jogar nessa circunstância, né? Então, por isso que a gente pede o apoio do nosso torcedor. Eu sei que o torcedor sempre está aí, mas se a gente conseguir criar um clima, uma atmosfera positiva para esse jogo, e eu sei porque eu tive ali dentro há pouco tempo, sei que com 2, 3 minutos, se seu nome for xingado, não vai contribuir em nada, né? Então a gente pede só essa ajuda do nosso torcedor com toda a humildade para que a gente juntos possa sair dessa situação. Bruno, primeiramente, bom dia. Diego Chila, Rádio CBN Ponta Grossa. Se disse que os torcedores vieram aqui, né? A torcida organizada veio aqui falar com os atletas. Além disso, teve uma reunião internamente mesmo, o Alex, com os atletas, a diretoria, com o elenco. Como é que tá esses bastidores aí para o jogo contra o Volta Redonda? Essa reunião é diária, né? Entre atletas, comissão, Alex, isso diariamente a gente faz. Então, por exemplo, o nosso presidente é muito ativo, né? Então ele está já no jogo lá após Novo Horizontino, ele falou, nosso diretor também, Júnior. Então essa cobrança ela é diária internamente, né? Obviamente que a gente não precisa externar o que é dito aqui, mas é preciso, né? É preciso. E os atletas também se posicionam. E agora, obviamente, que essa intenção dos torcedores, né, sem câmera, sem holofote, vieram aqui realmente com o intuito de ajudar.
Então, isso precisa ser frisado, porque é difícil, né? Principalmente torcedor organizado, né? Que é tão marginalizado no Brasil. Então, quando tem essa atitude, é digno de louvor. A gente agradece esse apoio e espera corresponder no domingo frente ao Volta Redonda. Bruno, nos últimos 2 jogos, contra o Atlético e contra o Novo Horizontino, que chamou a atenção dos torcedores e de todos, o Operário sofreu 7 gols nessas 2 partidas. Na sua visão, os gols sofridos passam mais ali por questões táticas, individuais, erros ou por um momento de estabilidade do grupo? Acho que é uma série de fatores. Então vamos pegar o Atlético. Os primeiros 15 minutos do jogo controlado, a gente com as ações ofensivas, o Elias não tinha feito uma defesa. E aí, em 2 erros individuais, a gente sofre 2 gols em 2 minutos. Toma o controle do jogo novamente, consegue fazer o gol com o Bosquilha, e aí mais um erro individual, a gente acaba tomando o 3º gol e o 4º gol no fim do primeiro tempo. Aí jogar com 4-1 realmente fica difícil, né? E o jogo contra o Novo Horizontino, primeiro tempo dominado, a gente com o controle do jogo. É muito difícil numa Série B você criar, por exemplo, 3 chances reais de gol, claras de gol, e a gente criou. Aí teve o pênalti, a gente perdeu o pênalti. E aí, realmente, a parte mental afeta muito. Então, você jogar nessa circunstância não é fácil, mas, volto a falar, são jogadores que têm que dar a volta por cima, né? É importante frisar também que as informações são passadas no dia a dia. Eu acompanho o trabalho diariamente do Alex, da sua comissão, são passadas as informações, eles treinam todas as perspectivas que o jogo possa nos oferecer, tem os analistas, e aí chega um momento que o jogo é do jogador, né? Então... mas sei também da dificuldade que é, por exemplo, você tomar 2, 3 gols em 5 minutos, toda a estratégia ela vai por água abaixo, né? Então, mas os atletas estão cientes disso, estão cientes dessa responsabilidade, que eles precisam estar mais conectados com o jogo, né? Principalmente nesses momentos. E pronto, já passou, agora a gente precisa focar realmente contra o Volta Redonda, mobilizar realmente para a gente fazer uma grande partida, voltar a vencer e se distanciar naquela zona incômoda que a gente mesmo nos colocou. Bruno, eu gostaria de saber quais são os principais desafios que estão sendo enfrentados antes desse jogo importante. O desafio é de todo jogo, toda dificuldade, principalmente nessas circunstâncias, né? Talvez todos nós imaginávamos estar brigando daqui a pouco lá em cima, com outra perspectiva, mas aconteceu e a gente tem que encarar o problema de frente, né? Então, mobilização total, volto a falar, os atletas estão trabalhando diariamente e é importante eu falar isso também, eu acompanho o dia a dia dos treinamentos, não tem... Quando chega nessas circunstâncias, assim, nessa situação, a gente tem que tentar achar algum culpado, né? Então, o grupo está rachado, a diretoria omissa, o treinador não tem comando, a gente tende a achar um culpado, e não tem, cara. Não tem, eu estou aqui no dia a dia, sou o cara de confiança aí do grupo gestor para estar passando para eles como é que está o dia a dia, então tem muito trabalho, não tem ninguém de sacanagem dos atletas, são todos homens assim, que estão honrando a camisa do Operário, mas infelizmente os resultados não estão vindo e só eles podem reverter. Então eles têm ciência disso e domingo é uma grande oportunidade para a gente fazer um grande jogo junto ao nosso torcedor e terminar esse ano dignamente. Bruno, nesse momento, reta final de temporada, faltando 6 meses somente, 6 jogos somente para terminar a Série B, era um momento onde vocês imaginavam estar em outra parte da tabela, já planejando com tranquilidade 2026, e se realmente o Índio falou no último jogo, né, que era o momento de virar a chave, de não correr riscos, se esse mau desempenho nos últimos 4 jogos atrapalha ou atrasa um tipo de planejamento para 2026? Não atrapalha porque você muda um pouquinho o foco, né? Então você tem que focar 100% na próxima partida. E faltam 6 rodadas, mas no nosso entendimento, esse jogo de domingo é um jogo crucial, porque é um adversário direto, né? Então, toda a nossa energia, todo o nosso foco tem que estar nesse jogo. Então, a gente deixa em stand-by um pouquinho o planejamento, obviamente que a gente sempre conversa, faz reuniões, isso é normal, mas o nosso foco tem que estar nessa partida, uma partida extremamente importante para a gente, e a gente tem ciência disso e com certeza a gente vai dar o nosso melhor para ganhar e aí sim escapar um pouquinho ali dessa zona incômoda.